Nascido em uma família patrícia de pequena influência, César foi galgando seu lugar na vida pública romana. Em 60 a.C., ele e os políticos Crasso e Pompeu formaram uma aliança, o primeiro triunvirato, que acabou dominando a política romana por anos. Suas tentativas de manter-se no poder através de táticas populistas enfrentavam resistência das classes aristocráticas conservadoras do Senado romano, liderados por homens como Catão e Cícero. César conquistou boa reputação militar e dinheiro durante as guerras gálicas, expandindo os domínios romanos para o norte até o Canal da Mancha, anexando a Gália, a atual França, e no leste até o Reno, dentro da atual Alemanha. Ele também se tornou o primeiro general romano a lançar uma incursão militar na Britânia. Júlio César nasceu em uma família patrícia, a gente Júlia, que afirmava ser descendente de Ascânio, filho do legendário troiano Enéas, que por sua vez era, segundo a mitologia romana, filho da deusa Vênus. O seu cognome César se originou, de acordo com Plínio, o Velho, com um ancestral seu nascido de Cesariana, palavra do latim que quer dizer ancortar, caedere, cães. A história Augusta sugere 3 razões para o seu nome. A primeira é que César nasceu com muito cabelo, em latim caesariis, que tinha olhos cinza bem claro, em latim, oculis caesis, ou que matou um elefante, caesai, em batalha. O próprio César mandou fabricar moedas com retrato de elefantes, sugerindo que favorecia esta interpretação do seu nome. Apesar de pertencer a uma família tradicional da aristocracia romana, os Júlio Césares, Julii Caesares, não eram muito influentes politicamente em Roma, apesar de que, no século anterior, membros desta família conseguiram altos cargos na República. O pai de César, também chamado Caio Júlio César, governou a província da Ásia, e sua tia Júlia era casada com o general Caio Mário, uma das figuras políticas mais importantes em Roma naquela época. Sua mãe, Aurélia Cota, era membro influente na família. Pouco é sabido sobre a infância de César. Em 85 a.C., o pai de César morreu subitamente. Assim, aos 16 anos, tornou-se o chefe da família. Ao mesmo tempo, eclodiu uma guerra civil entre o seu tio, Caio Mário, e o seu rival, o general Sula. Ambos os lados realizaram expurgos, quando puderam, dos partidários do seu adversário, incluindo nas famílias deles. Enquanto Mário e seu aliado, Lúcio Cornélio Cinna, estavam no controle da cidade, César foi nomeado como o novo alto sacerdote de Júpiter, e então casou-se com a filha de Cinna, Cornélia. Após a vitória final de Sula, as conexões de César com o regime de Mário fizeram dele um alvo do novo governo. Foi despojado de sua herança, do dote de sua esposa e do seu sacerdócio, mas se recusou a se divorciar de Cornélia e foi forçado a fugir e se esconder. A ameaça contra ele mingou depois que uma investigação na família de sua mãe mostrou que alguns deles apoiaram Sula e eram vestais. Sula desistiu de perseguir César, mas afirmou que viu muito de Mário nele. Apesar do perdão, César não se sentia seguro com Sula ainda no poder. Preferiu ficar afastado de Roma e se juntou ao exército, servindo sob comando de Marco Minúcio Termo na Ásia e Servilio Isáurico na Cilícia. César serviu com distinção, ganhando a coroa cívica por sua participação no cerco de Mitilene. Numa missão na Bitínia, para assegurar o apoio da frota de Nicomedes IV, teve que ficar tanto tempo na sua corte que rumores surgiram de que estava tendo um caso amoroso com o rei, algo que sempre negou. Ao ouvir da morte de Sula em 78 a.C., retornou para Roma. Devido à falta de dinheiro como resultado do confisco de sua herança, alugou uma casa modesta em Subura, um bairro de classe baixa de Roma. Tornou-se então advogado e ficou conhecido por sua boa oratória, sempre fazendo firmes gestos com os braços e por ter uma voz alta. Também ficou notório por processar ex-governadores acusados de extorsão ou corrupção, logo ficando conhecido pelo povo por causa disso. Durante uma viagem, no meio do mar Egeu, César foi sequestrado por piratas e feito prisioneiro. Manteve uma atitude de superioridade durante o seu cativeiro. Quando os piratas exigiram 20 talentos de prata como resgate, insistiu que exigissem 50, com o valor pago, foi libertado. Em retaliação pelo episódio, César recrutou uma frota, perseguiu, capturou os piratas e os crucificou, como havia prometido durante o cativeiro, uma promessa que seus sequestradores haviam considerado uma piada. Como um sinal de inclemência, aliviou-lhes a dor da crucificação facilitando a sua morte, ao cortar-lhes as gargantas. Pouco tempo depois, foi reconvocado pelo exército, servindo no leste. Naquele momento a reputação de César como um competente comandante militar começou a se formar. Quando retornou para Roma, foi eleito um tribuno militar, sinalizando o início de uma carreira política. Foi então eleito questor por 69 AC.
e durante este mesmo ano fez um discurso durante o funeral de sua tia Júlia e incluiu palavras de apoio ao marido dela. O general Mário, como Sulla estava morto, agora era seguro. Ainda naquele ano, sua esposa Cornélia morreu. Após seu enterro na primavera ou começo do verão de 69 AC, César foi servir como questor na Espanha. Por lá teria encontrado uma estátua do rei macedônio Alexandre o Grande e percebeu, com desgosto, que havia chegado na mesma idade de Alexandre, que fora um grande conquistador, sem ter conseguido muita coisa na vida. Ao retornar para casa em 67 AC casou-se com Pompeia, que era neta de Sulla, os dois se divorciaram mais tarde. Em 65 AC aliou-se a Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, e conseguiu apoio financeiro deste para se eleger edil no mesmo ano. Em 63 AC, concorreu ao posto de Pontífice Máximo, o alto sacerdote da religião romana, concorrendo contra 2 senadores. Todos os lados se acusaram de subornos e outros crimes. Ainda assim, César venceu, derrotando oponentes mais experientes. Quando Cícero, servindo na época como cônsul, expôs um esquema por parte de Lúcio Sérgio Catilina para tomar o controle da República, vários senadores acusaram César de participar do complô, algo que ele negou. Depois de servir também no cargo de pretor em 62 AC, César foi nomeado para governador da Espanha Ulterior, sudeste da Espanha, como promagistrado. Embora alguns acreditem que também detinha poderes proconsulares de governador, ainda estava profundamente endividado e precisava satisfazer os seus credores antes de partir, o que levou-o a procurar Crasso. Em troca do seu apoio político em oposição a algumas políticas do general Pompeu, Crasso pagou uma parte da dívida de César e agiu como fiador do resto. Ainda assim, para evitar que se tornasse um cidadão privado normal e assim ficasse aberto a um processo legal devido às suas dívidas, César partiu para governar suas províncias antes que seu pretorado terminasse. Enquanto na Espanha subjugou 2 tribos locais e foi saudado como imperator, comandante por suas tropas, terminando seu mandato como governador local com uma boa reputação. César teve o título de imperator em 60 AC e 45 AC. Na República Romana, este título honorífico só era conferido a certos líderes militares. Tropas do exército costumavam proclamar seu general como imperator depois que conquistavam grandes vitórias e homens com esse título poderiam solicitar um triunfo ao Senado. Contudo, também queria a posição de cônsul, a mais alta magistratura da República. Se fosse celebrar um triunfo, deveria permanecer como um soldado e ficar fora da cidade até a cerimônia, mas para concorrer às eleições teria que abrir mão do seu comando e entrar na Itália desarmado como um cidadão privado comum. Pediu então ao Senado para que pudesse concorrer em absentia, mas o senador Catão, o jovem, que não gostava de César, bloqueou a proposta. Como não podia mesmo pedir um triunfo como comandante militar e ser cônsul ao mesmo tempo, César preferiu perseguir o consulado. Em 60 AC, César tentou se candidatar para as eleições para cônsul no ano seguinte, junto com outros 2 candidatos. A eleição foi sórdida, até Catão, com sua reputação de incorruptibilidade, teria partido para subornos para tentar favorecer os oponentes de César. Ainda assim venceu, junto com o conservador Marco Calpurnio Bíbulo. César já estava em dívida política com Crasso, mas também se aproximou de Pompeu. Pompeu e Crasso já não se entendiam bem como antes, então César tentou reconciliá-los. Os 3 tinham dinheiro e influência política suficiente para controlar a vida pública da nação. Esta aliança informal, que ficou conhecida como Primeiro Triunvirato, governo de 3, foi consolidada pelo casamento entre Pompeu e a filha de César, Júlia. César também se casou novamente com Calpurnia Pisão, filha do poderoso senador Lúcio Calpurnio Pisão Cesonino. César então propôs uma redistribuição de terras públicas, pela força se necessário, para beneficiar os mais pobres. Pompeu e Crasso apoiaram a proposta, tornando público o triunvirato. Pompeu encheu as ruas de tropas, com o objetivo de intimidar os inimigos dos triunviros. Bíbulo declarou que os presságios eram desfavoráveis e tentou anular a nova lei, mas foi afastado do Senado por homens armados a mando de César e forçado a aposentar-se. Bíbulo não foi o único que sofreu com a repressão. Qualquer um que mostrasse oposição às ideias do triunvirato, especialmente as de César, era preso. Quando César foi eleito para cônsul, a aristocracia tentou limitar seu poder futuro, especialmente para evitar que tivesse comando militar. Porém,
com a ajuda de aliados, César foi nomeado governador da Gália Cisalpina, norte da Itália, e Ilírico, sudeste da Europa, com a Gália Transalpina, sul da França, sendo adicionada mais tarde, dando-lhe comando de 4 legiões completas. Seu mandato de governador seria de 5 anos e, com o cargo, teria imunidade processual. Quando seu consulado terminou, César fugiu para suas províncias para evitar ser processado por irregularidades cometidas em seu mandato. César estava atolado em dívidas, mas como governador podia ganhar muito dinheiro, especialmente através de extorsão e aventuras militares. Seu objetivo não era só ganhar dinheiro, mas conseguir glória nos campos de batalha, anexar novos territórios a Roma também lhe traria ganhos políticos e o respeito do povo. Possuía 4 legiões sob seu comando e 2 províncias que tinham fronteira com territórios não conquistados. A região mais vulnerável era a Gália, profundamente dividida e instável e habitada por tribos com vocação guerreira, que no passado já haviam derrotado Roma em combate. O pretexto para a invasão romana veio quando tribos gálicas aliadas a Roma foram derrotadas por rivais, estes apoiado por guerreiros germânicos, na Batalha de Magetóbriga. César usou o receio de que estas tribos tentassem migrar para regiões próximas à Península Itálica e que tivessem intenções belicosas para justificar uma incursão militar na Gália. César então recrutou mais legiões e derrotou estas tribos em batalha na fronteira do Império. Em resposta às atividades de César, as tribos do norte da Gália começaram a se armar. Júlio César viu isso como um movimento agressivo e, depois de uma batalha inconclusiva, partiu para derrotar cada uma das tribos gaulesas de forma separada. Enquanto isso, uma das suas legiões conseguiu avançar até o extremo norte da Gália, chegando à margem oposta à Britânia. Na primavera de 56 AC, os triunviros fizeram uma reunião de emergência. A situação em Roma era tensa e a aliança política de que César dependia estava se desfazendo. A Conferência de Luca renovou o primeiro triunvirato e deu mais 5 anos de mandato para César como governador de suas províncias. Enquanto isso, a conquista do norte da Gália havia sido completada, embora alguns bolsões de resistência permanecessem. Em 55 César repeliu uma invasão de tribos germânicas na Gália. Então construiu ponte sobre o rio Reno e avançou no território germânico para demonstrar força, mas depois recuou. Mais tarde naquele verão, teve que sufocar uma rebelião na Bélgica. Acusando os britões de interferir em sua guerra, lançou uma invasão da Britânia. Suas informações da região eram ruins, e apesar de ele ter conquistado uma consistente base costeira, não conseguiu avançar dentro do território britânico e decidiu retornar para a Gália para o inverno. Regressou à Britânia no ano seguinte, melhor preparado e com mais tropas, e conseguiu avançar mais, conquistou territórios e fez alianças, porém retornou quando uma revolta, decorrente da má colheita, eclodiu no coração da Gália enquanto César estava na Britânia. Sua filha Júlia, esposa de Pompeu, morreu no parto do seu primeiro filho. César tentou revitalizar sua aliança com Pompeu ao oferecer sua sobrinha neta em casamento, mas a proposta foi recusada. Pompeu preferiu se casar com Cornélia Metela, filha de Metelo Cipião, um dos maiores adversários de César no Senado. Em 53 Crasso foi morto na Batalha de Carras durante a mal-sucedida invasão romana do Império Parta. Sua morte marcou o fim do triunvirato e o falecimento de Júlia foi o ponto final de ruptura entre César e Pompeu. A República agora estava em pé de uma nova guerra civil. Pompeu, agora com apoio completo da aristocracia conservadora, foi nomeado pelo Senado como o único cônsul em Roma. Quase toda a Gália, Bélgica e partes da fronteira com a Germânia estavam sob controle militar romano depois de apenas 5 anos de guerra. Embora, na verdade, os gauleses fossem tão bons guerreiros quanto os romanos, suas divisões internas garantiram a vitória de Júlio César, que soube explorar bem a desunião gaulesa e as habilidades de suas próprias tropas. Ainda assim, os gauleses tentariam uma última vez se livrar do jugo romano. Vercingetorix, chefe da tribo dos Arvernos, liderou os gauleses em revolta. Boa parte das tribos da Gália já estavam unidas em apoio à revolta contra Roma. Vercingetorix provou ser um comandante astuto, derrotando os romanos em alguns confrontos. Porém César trouxe reforços e forçou o recuo do principal exército gaulês. Os romanos empurraram Vercingetorix à cidade de Alésia, onde habilmente o cercaram e derrotaram e também repeliram reforços que tentaram furar o cerco. Apesar de o conflito ter prosseguido, na forma de guerrilha, pelos 2 anos seguintes, a conquista da Gália foi assegurada com a rendição de Vercingetorix e suas forças em Alésia. O historiador Plutarco estima que o número de gauleses mortos passou de 1 milhão, além de outro 1 milhão de pessoas terem sido feitas escravas.
Os romanos subjugaram mais de 300 tribos e destruíram pelo menos 800 cidades. Apesar de César provavelmente ter exagerado os números para fazer sua vitória parecer maior do que realmente foi, a Gália realmente sofreu com a guerra e milhares de pessoas foram mortas. Em 50 após 8 anos de guerras, a resistência gaulesa contra a ocupação romana estava completamente morta. A região permaneceria como parte do Império Romano pelos próximos 500 anos. César faria fortuna vendendo milhares de pessoas à escravidão, além de também vender bens e produtos saqueados das cidades da Gália. Mais importante que o dinheiro, sua conquista deu-lhe boa reputação militar, além de respeito e amor por parte da população em geral. O exército que comandou também passou a idolatrá-lo e ter orgulho de servi-lo, algo que contribuiu para isso, além dos sucessos no campo de batalha, era sua campanha para dar terras e outros benefícios para os seus veteranos. Em 50, o mandato de Júlio César como governador acabou, terminando assim sua imunidade processual. O Senado, liderado por Pompeu, ordenou que César dispensasse suas legiões e retornasse para Roma. Sem essa imunidade que desfrutava como magistrado, temia que fosse processado pelos senadores. Pompeu e a aristocracia romana acusavam-no de insubordinação e traição. Júlio César então afirmou que não tinha opção a não ser lutar pelos seus direitos. A lei romana proibia que qualquer general entrasse na Itália com seu exército. Ainda assim, em janeiro de 49, César cruzou o rio Rubicão, a fronteira oficial da Itália, com apenas uma legião, dando início à Guerra Civil. Ao atravessar o Rubicão, segundo Plutarco e Suetônio, César teria citado a famosa frase do dramaturgo ateniense Menandro, alia jacta est, o dado está lançado. Erasmo de Roterdã, contudo, afirma que a tradução do grego mais precisa no modo imperativo seria alia jacta est, deixe o dado ser lançado. Pompeu não tinha como montar uma defesa coesa e decidiu, acompanhado pela maioria dos senadores, fugir para o sul para tentar recrutar mais tropas. Apesar de ter mais soldados que César, que tinha apenas uma legião sob seu comando, Pompeu não queria lutar. César o perseguiu, pretendendo capturá-lo. Pompeu conseguiu fugir, tomando refúgio na Grécia junto com o Senado. César não tinha uma frota e, enquanto seus navios eram construídos, partiu até a província da Espanha, deixando a Itália sob controle do general Marco Antônio, seu segundo em comando. Após marchar de Roma até a Espanha com seu exército em apenas 27 dias, derrotou os partidários de Pompeu por lá na Batalha de Lerda. Depois partiu, de navio, até a Ilíria, onde enfrentou Pompeu e quase foi derrotado na Batalha de Dirráquio, mas conseguiu evitar ser capturado e saiu com boa parte das tropas intactas. César, contudo, não podia ficar rodeando a Grécia por muito tempo, pois ficaria sem suprimentos. Finalmente, a 9 de agosto de 49, Pompeu e César travaram a importante Batalha de Farsalos. Mesmo em desvantagem numérica de quase 3-1, César derrotou o rival e colocou seu exército em fuga. Esta batalha se provaria decisiva na Guerra Civil. Em Roma, César foi nomeado ditador, com Marco Antônio como seu mestre da cavalaria, vice-comandante. César presidiu sobre sua própria eleição que lhe deu seu segundo consulado. Derrotados, Pompeu e o Senado decidiram se separar. Pompeu fugiu para o Egito, com César em seu encalço. Chegando lá, foi presenteado pelas autoridades locais com a cabeça de Pompeu. César ficou furioso e ordenou a prisão, e depois execução, dos responsáveis. Decidiu permanecer no Egito por um tempo, presenciou a guerra civil entre o jovem Ptolomeu VIII e sua irmã e corregente Cleópatra VII. César decidiu apoiar esta última e resistiu ao cerco de Alexandria antes de derrotar Ptolomeu na Batalha do Nilo de 47, instalando Cleópatra como a única governante. César e Cleópatra saíram para comemorar sua vitória com uma procissão triunfal pelo rio Nilo, acompanhados de 400 navios. Na festa, ele foi introduzido às extravagâncias dos faraós egípcios. César e Cleópatra se tornaram amantes, ficando juntos em Alexandria por mais um ano. Os dois não podiam se casar, pois a lei romana não reconhecia o casamento de um cidadão com uma não romana. Porém, relacionamento com um bárbaro não era considerado adultério. Os dois teriam gerado um filho juntos, Cesarião, e Cleópatra visitou Roma pelo menos uma vez, residindo na vila de César nas margens do rio Tibre. Ao fim de 48 a.C., César foi novamente nomeado ditador, com um mandato de 1 ano. Após resolver os problemas no Egito, partiu para o Oriente Médio, onde conquistou uma vitória fácil contra o rei Farnace II de Ponto. Sua vitória foi tão rápida e tão fácil que teria zombado da vitória difícil anterior de Pompeu sobre estes.
Ao vencer mais um inimigo, César teria dito sua famosa frase Veni, vidi, vici, vim, vi, venci. Depois partiu para o norte da África para derrotar as forças do Senado por lá. Conquistou uma vitória decisiva, em 46, sobre as tropas de Catão, o jovem, que acabou cometendo suicídio logo depois. 112 No mesmo ano derrotou outra tropa senatorial, na Batalha de Tapso, em que foi morto Metelo Cipião, um dos líderes da facção anticesarina no Senado. 113 César foi então nomeado ditador pelos 10 anos seguintes. Os filhos de Pompeu fugiram para a Espanha e lá prepararam a última resistência contra César. Finalmente, na Batalha de Munda março de 45, derrotou o último bastião da resistência armada contra ele. Nesse meio tempo, com o Senado reduzido, formado basicamente por seus partidários, César foi eleito para um terceiro e quarto mandatos como cônsul em 46 e 45 respectivamente enquanto ainda estava em uma campanha na Espanha. O Senado concederá diversas honras a César. Ele preferiu não se vingar dos inimigos, preferindo perdoar a maioria deles. Por parte da população comum não havia uma forte oposição. Grandes jogos e celebrações aconteceram em abril para celebrar sua vitória em Munda. Plutarco escreveu que muitos romanos acreditavam que aquela celebração foi de mau gosto, pois foi uma vitória contra outros romanos, no meio de uma guerra civil. Quando César retornou à Itália, em 45, protocolou oficialmente seu testamento, nomeando seu sobrinho neto Caio Otávio, ou Otaviano, mas que viria a ser conhecido como Augusto César, como seu principal herdeiro, deixando-lhe diversas propriedades e vastas quantidades de dinheiro. César escreveu também que caso Otávio morresse antes dele, Décimo Júnior Bruto Albino seria o seu próximo herdeiro. No testamento também deixou presentes e dinheiro para os cidadãos de Roma durante o começo da sua carreira. César testemunhou o quão disfuncional e caótica a República Romana se tornará. A máquina republicana havia quebrado sob o peso do imperialismo, perda de poder das autoridades centrais na capital, com as províncias se tornando praticamente principados independentes sob controle total dos governadores e ainda com o exército profundamente polarizado e sendo usado para fins políticos. Com o governo central enfraquecido, a corrupção política havia saído do controle e o status quo era mantido por uma aristocracia corrupta que não via necessidade de mudar um sistema que perpetuava suas riquezas. Entre a travessia do rio Rubicão em 49 e o seu assassinato em 44, César estabeleceu uma nova constituição, que deveria alcançar 3 objetivos. Primeiro, queria suprimir toda a resistência armada fora nas províncias e assim trazer a ordem de volta ao país. Segundo, queria construir um governo forte em Roma. Terceiro e finalmente, queria unir o império em uma única unidade coesa. Este primeiro objetivo foi conquistado quando César derrotou Pompeu e seus partidários no Senado. As outras 2 metas, para consegui-las, assumiu que precisaria de poder absoluto e que este fosse incontestável, então aumentou sua própria autoridade em detrimento de outras instituições políticas. Por fim, anunciou dezenas de medidas reformistas para reerguer o país, que foram desde a alteração do calendário até a redistribuição de terras. Após derrotar seus inimigos e retornar para Roma, o Senado concedeu a César o Triunfo, uma homenagem pública para prestigiar um comandante militar, por suas vitórias sobre a Gália, Egito, Farnaces e Juba, rei númida que apoiara seus opositores em Tapso. Ele decidiu não realizar festividades para celebrar vitórias sobre outros romanos durante a Guerra Civil. Nem tudo foi como César planejou. Quando Arsínoe, ex-rainha do Egito, foi exibida em correntes nas ruas de Roma, o público admirou sua coragem e teve pena dela. Os jogos triunfais aconteceram, com caçadas envolvendo 400 leões e lutas de gladiadores. Uma batalha naval também foi recriada no Campo de Marte, que fora inundado para a ocasião. No circo máximo, 2 exércitos de cativos, incluindo 2.000 pessoas, 200 cavalos e 20 elefantes, lutaram até a morte. Muitos criticaram César afirmando que suas festividades eram extravagantes. Uma pequena revolta começou. 2 membros desta revolta foram mortos por sacerdotes no Campo de Marte, a mando de César. Após as festividades do triunfo, César começou a tentar aprovar sua ambiciosa agenda política. Ordenou que um censo fosse feito, que resultou em uma redução da distribuição de cereais e do desperdício. Aprovou uma lei suntuária para restringir a compra de certos bens de luxo. Depois, uma nova lei foi aprovada para premiar famílias que tinham muitos filhos, para acelerar o repovoamento da Itália.
Baniu as corporações de ofício profissionais, exceto as mais antigas, e também aprovou uma lei que dava limites de mandatos para governadores de províncias e outra de reestruturação de dívidas, que acabou por eliminar um quarto de todas as dívidas do povo da cidade. O Fórum de César, com o Templo de Vênus Genetrix, foi construído, junto com várias outras obras públicas, que empregaram milhares de cidadãos. César também aumentou a regulação de compra de cereais subsidiada pelo Estado e reduziu o número de beneficiários, que entraram em um registro especial. De 47 a 44, fez planos para distribuir terras para aproximadamente 15 mil dos seus veteranos. Uma das mudanças mais importantes do seu governo, contudo, foi sua reforma no calendário romano. O calendário era regulado pelas fases da lua, o que era confuso. César adaptou o calendário da maneira como os egípcios faziam, sendo regulado pelo sol. A extensão do ano passou a ser de 365 dias, com a adição de um dia extra em fevereiro a cada 4 anos. Para sincronizar o calendário novo com as estações do ano, criou 3 meses extras, implementando isso em 46 assim. O calendário juliano começou oficialmente em 1 de janeiro de 45. O calendário sofreria poucas mudanças ao decorrer do tempo, tornando-se o padrão no mundo ocidental. Pouco antes de seu assassinato, aprovou uma série de novas reformas. Estabeleceu uma força policial permanente, nomeou funcionários públicos para supervisionar a implementação da reforma agrária e ordenou a reconstrução das cidades de Cartago e Corinto. Também estendeu o direito dos povos latinos por todo o mundo romano, e então aboliu o sistema de taxação e o reverteu para o sistema antigo onde eram as cidades que coletavam os impostos para si próprias, evitando a necessidade de intermediários, reduzindo a corrupção. Seu assassinato impediu a implementação de mais reformas, incluindo a construção de um grande templo de Marte, um pomposo novo teatro e uma biblioteca maior que a de Alexandria. Também queria converter a cidade de Ostia num grande porto e criar um canal cortando o istmo de Corinto. Militarmente, pretendia conquistar a Dácia e também a Pártia, para vingar a derrota romana em Carras. Assim iniciou uma mobilização de tropas no leste. O Senado nomeou censor em caráter vitalício e ainda o nomeou pai da nação, e o mês quintil foi renomeado Júlio em sua honra. Ele recebeu outras honras e nomeações oficiais em caráter vitalício. Essa acumulação de cargos foi mais tarde usada como um dos pretextos para o seu assassinato. Seus opositores afirmavam que César estava acumulando poderes de um rei. De fato, coisas comuns na era dos reis em Roma voltaram, como moedas sendo feitas com seu rosto e grandes e ostentosas estátuas. Ele mandou colocar no Senado uma grande cadeira banhada em ouro, enquanto usava um pomposo vestido e iniciou uma forma não oficial de culto à sua pessoa. Reformas políticas. A reforma política que implementou em Roma é complicada. César tinha poderes ditatoriais e de tribuno, mas alternava nas funções de cônsul e procônsul. Seus poderes no Estado vinham destes magistérios. Foi nomeado ditador oficialmente pela primeira vez em 49, possivelmente para presidir as eleições, mas renunciou a este cargo 11 dias depois. Em 48, foi renomeado ditador, só que desta vez por tempo indeterminado e, em 46, foi acertado um mandato de 10 anos. Em 48, ganhou poderes de tribuno em caráter vitalício, o que o tornou uma pessoa sacrossanta e lhe deu poder de veto sobre o Senado. César sofreu com a oposição do colégio de tribunos, mas após algumas prisões ninguém se opôs mais. Quando César retornou em definitivo para Roma em 47, as cadeiras do Senado estavam muito vazias, então usou seus poderes de censor para nomear novos senadores. Continuou a expandir o Senado, que chegou a ter 900 membros. Todos os novos membros eram na verdade partidários de César, o que roubava o prestígio da aristocracia senatorial e tornou o Senado subserviente. Para minimizar a chance de que algum outro general pudesse desafiá-lo, César instituiu limites de tempo de mandatos para os governadores das províncias e territórios. Em 46, César deu a si mesmo o título de prefeito da moral, um cargo que existia apenas no nome, já que seus poderes eram os mesmos dos censores. Assim, poderia exercer seus poderes censoriais sem ter que se submeter às mesmas leis que os outros censores e usou esta autoridade para encher o Senado com simpatizantes seus. Também abriu um precedente, que seria seguido por seus sucessores imperiais, de ter o Senado lhe dando vários títulos, honras e cargos. Tinha, por exemplo, o título de pai da nação ou imperator, comandante em chefe das forças armadas. Moedas foram cunhadas com a sua imagem e possuía o direito de ser o primeiro a falar nas sessões do Senado, um privilégio reservado à autoridade maior.
César também aumentou o número de magistérios eleitos por ano, aumentando o setor público com magistrados experientes e criando mais cargos para dar aos seus partidários. César também deu os primeiros passos para tornar a Itália em província e também tomou medidas para tornar as províncias unidades mais coesas. Isso resolvia alguns dos problemas causados pelas guerras sociais de décadas antes, onde indivíduos fora de Roma e longe de Itália não eram considerados romanos, portanto não tinham os direitos que ter essa cidadania dava. Assim, unificar o império e prezar pela sua unidade, em vez de dividi-lo em grupos com participações desiguais na vida pública, foi um sucesso, mas só seria completado de fato no reinado do seu sucessor, Augusto. Em fevereiro de 44, um mês antes do seu assassinato, César foi nomeado, em definitivo, como ditador vitalício. Concentrando vasta autoridade, deu poderes aos seus tenentes e partidários, principalmente devido ao fato de ele se afastar regularmente da Itália a negócios. Em outubro de 45, renunciou ao posto de único cônsul e trabalhou para que os 2 eleitos que o sucederiam fossem seus partidários. Perto do fim da sua vida, César se preparou para uma guerra contra o Império Parta. Devido a isso, tinha que se ausentar de Roma com frequência. Para garantir que os eleitos nos cargos, especialmente os cônsules, fossem seus simpatizantes, determinou que ele mesmo nomearia diretamente todos os magistrados para o ano de 43. No ano seguinte, estendeu isso para as eleições consulares e de tribunos. Assim, os magistrados não mais davam a ideia de que eram representantes do povo, mas sim do ditador. O crescente acúmulo de poder por parte de César, em detrimento da aristocracia, irritou muitos senadores conservadores. Eles temiam que Júlio César estivesse tentando reerguer a monarquia, com ele mesmo na figura de rei. Um grupo de senadores, os liberatores, começou então a conspirar contra César e planejar seu assassinato, afirmando que ele havia se tornado um tirano e que somente sua morte restauraria a velha República Romana. Nos idos de março, 15 de março no calendário romano, de 44, César compareceu a uma sessão do Senado na cúria de Pompeu. Marco Antônio, tendo ouvido falar sobre o complô de um libertador assustado chamado Servilio Casca, e temendo o pior, foi avisar César. Os conspiradores, contudo, anteciparam isso e enviaram tribunil para interceptá-lo enquanto ele se aproximava do Teatro de Pompeu, onde a sessão aconteceria, para pará-lo. Ao ver agitação no Senado, no momento do assassinato, Antônio fugiu. Segundo Plutarco, quando César chegou, o senador Tílio Cimbro lhe apresentou uma petição para revogar o exílio imposto ao seu irmão. Os outros conspiradores se aproximaram sob o pretexto de oferecer apoio e cercaram César. Segundo Plutarco e Suetônio, César dispensou o pedido, mas Cimbro o agarrou pelo ombro e o puxou pela túnica. César então berrou para Cimbro: "Como assim? Isso é violência." Ao mesmo tempo, Casca pegou sua adaga e partiu para o pescoço de César. Este, contudo, se virou rapidamente e pegou Casca pelo braço. De acordo com Plutarco, César teria dito, em latim: "Casca, seu vilão, o que você está fazendo?" Em grego clássico, Casca, assustado, gritou em grego a ajuda: "Irmão." Poucos momentos depois, todos do grupo, incluindo Bruto, atacaram o ditador. César tentou se afastar, mas, cego pelo sangue que escorria da cabeça, tropeçou e caiu. Mesmo no chão, no pórtico, ele continuou a ser esfaqueado. De acordo com Eutrópio, cerca de 60 homens participaram do assassinato. César teria sido esfaqueado 23 vezes. O historiador Suetônio afirmou que um médico que examinou o corpo teria dito que apenas um ferimento, o infligido no peito, teria sido letal. Não se sabe quais foram as últimas palavras de César e isso ainda é assunto de debate entre historiadores e acadêmicos até os dias atuais. Suetônio disse que pessoas da época afirmaram que as últimas palavras de César, proferidas em grego, foram "até você, criança." Contudo, até Suetônio tinha dúvidas e acreditava que César não disse nada. Plutarco também afirmou que César não pronunciou nada antes de morrer, mas puxou sua toga sobre a cabeça quando viu Bruto entre os conspiradores. A versão mais famosa sobre o que Júlio César teria dito antes da morte é a célebre frase em latim "Et tu, Brute?" E você, Bruto? Comumente referida como "até tu, Bruto?" Esta fala na verdade vem da peça Júlio César, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Ela não tem qualquer base histórica e o uso do latim por Shakespeare aqui vai de encontro à maioria das versões, que afirmam que César teria pronunciado palavras em grego. De acordo com Plutarco, após o assassinato, Bruto deu um passo adiante como se fosse falar algo para os colegas senadores. Eles, contudo, fugiram às pressas do prédio.
Bruto e seus companheiros próximos foram então pelas ruas gritando pela cidade: povo de Roma, nós somos novamente livres. Contudo, com a história do que havia ocorrido se espalhando rapidamente, a maioria da população resolveu se trancar dentro de casa. O corpo de César permaneceu no chão do Senado por mais 3 horas antes que fosse removido. O cadáver de César foi posteriormente cremado. No local onde a pira funerária estava ergueu-se o Templo de César alguns anos mais tarde, a leste da praça principal do Fórum Romano. Apenas o altar do templo está preservado até os dias atuais. Uma estátua de cera foi mais tarde erguida no Fórum, exibindo as 23 feridas. A série de eventos que aconteceram após sua morte pegou seus assassinos de surpresa. Ao contrário do que os conspiradores acreditavam, a morte de César não ressuscitou a República Romana e o Estado tomou a forma imperial menos de 2 décadas depois. As classes média e baixa da sociedade romana, com as quais César era muito popular, ficaram enfurecidas pelo fato de um pequeno grupo de aristocratas ter assassinado seu amado líder. Marco Antônio, que na verdade vinha se afastando de César, capitalizou a dor da plebe e ameaçou soltá-la sobre os optimates, talvez com o intuito de tentar tomar o poder total em Roma para si. Porém, para seu espanto, César havia nomeado um sucessor em testamento, seu sobrinho-neto Otaviano, dando-lhe o posto de chefe da família, herdeiro do nome de César, e além disso lhe deu acesso à sua gigantesca fortuna. Durante o funeral de César, as coisas esquentaram. Na enorme pira funerária feita, o povo compareceu em massa, jogando madeira no fogo, móveis e até roupas para alimentar as chamas. O fogo acabou ficando muito alto, danificando o fórum e causando outros danos. A multidão então atacou as casas de Bruto e Cássio, que foram obrigados a fugir para Macedônia. Os aristocratas acusaram Antônio de jogar o povo contra eles, levando a uma nova ruptura na liderança política romana, o que precipitaria em nova guerra civil. Contudo, os rumos deste conflito não terminariam bem para nenhum desses dois, com a figura do sobrinho-neto e herdeiro vindo à proeminência. Otaviano, que tinha apenas 18 anos quando César morreu, mostrou-se um político habilidoso, e enquanto Antônio se preparava para enfrentar Décimo Bruto na primeira fase da Guerra Civil, ele igualmente se preparava para sua ascensão na vida pública. Bruto e Cássio, líderes da facção aristocrática contra César, estavam reunindo um exército na Grécia para recuperar o poder em Roma. Para combatê-los, Antônio precisava de sua própria tropa, além de dinheiro e de legitimidade, algo que pretendia conquistar no legado de César. Com inimigos em comum, Antônio e Otaviano, junto com o comandante Lépido, se aliaram, confrontaram os assassinos de César e seus simpatizantes no Senado e se saíram vitoriosos em batalha. Em 27 de novembro de 43, foi formalizada a Lex Titia que criou o segundo triunvirato. Então, oficialmente deificaram César como Divino Júlio Divus Iulius, em 42. Já que a clemência de César para perdoar os inimigos acabou custando sua vida, o segundo triunvirato trouxe de volta a proscrição, abandonada no governo de Sula. Isso levou a uma série de assassinatos políticos para assim poderem pagar por suas legiões e vencer a guerra contra Bruto e Cássio. Em seguida, Otaviano, Antônio e Lépido se tornaram os governantes de Roma, sem qualquer rival. Contudo, o segundo triunvirato não ficaria em paz muito tempo. Marco Antônio formou uma aliança com a ex-amante de César, a rainha Cleópatra, pretendendo usar as fortunas do Egito para dominar Roma. Uma nova guerra civil eclodiu entre Otaviano e Marco Antônio. Durante este conflito, Otaviano se apoiou no fato de César tê-lo nomeado como seu sucessor e adotado como filho e usou isso como uma fonte de legitimidade. Otaviano então conquistou o Egito, forçando Antônio e sua rainha a cometerem suicídio. Então retornou para Roma e, em 27, se tornou César Augusto, o primeiro imperador romano, dando a si mesmo estatuto de divindade. Antes de sua morte, Júlio César havia planejado lançar uma invasão militar contra a Pártia, o Cáucaso e a Sítia. Também pretendia marchar novamente contra a Germânia e a Europa Oriental. Vários generais lançariam campanhas contra a Germânia em nome de Augusto, porém com a derrota romana na Batalha da Floresta de Teutoburgo em 9 d.C., não mais se tentaria dominar aquela região. Na Pártia, por sua vez, Augusto preferiu resolver o conflito romano-persa via diplomacia e conseguiu com isso o retorno dos estandartes de guerra perdidos por Crasso na Batalha de Carras, uma vitória simbólica de grande impulso à moral romana. A vida de Júlio César foi grandiosa, tendo muito importante para o crescimento do Império Romano nos anos que viriam. Obrigado por assistir, se inscreva, até a próxima.